tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso vídeo de hoje, ele vai estar falando especificamente de como você iniciar no aquarismo marinho, tá bom? Então, o título desse vídeo é para chamar alguns curiosos, para que tenham assim a atenção de como iniciar nesse nosso hobby tão maravilhoso, no qual muitas pessoas querem, mas devido a algumas situações acabam não tendo tanta motivação para que esse hobby seja possível na vida dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeiro passo, digamos assim, vamos direto ao ponto. Você tem que saber como escolher o aquário, porque tudo vai depender muito, não é a realidade na qual você possa estar imaginando, tipo assim, um aquário. Geralmente a gente se atenta para um aquário que mais nos chama a atenção. Geralmente você vê um aquário que já está montado há muitos anos, mas você também não sabe da dificuldade que aquele hobbyista iniciou, né? Então, eu acho que o interessante é que você sempre dê uma boa lida, pesquisada, porém não é o mais ideal você ir buscar especuladores, porque infelizmente muitas pessoas dentro do nosso hobby, até mesmo hobbyistas já experientes, eles são muito assustados ainda com algumas coisas e nem sempre todo mundo passa uma boa tranquilidade para um iniciante. Então, muitas das vezes, um hobbyista que já tem um alto padrão de inteligência ou de desenvolvimento dentro do hobby do aquarismo marinho, ele pode, dentro de uma troca de ideia, assustar um iniciante. Isso sem querer, sem ter nenhum tipo de intenção, né? Somente pelo simples fato da pessoa já ter uma caminhada muito longa no aquarismo, né? Então, o vídeo de hoje, galera, eu venho trazer para vocês um conteúdo específico de como você iniciar, né? Digamos assim, 3 formas de você iniciar no aquarismo marinho. Basicamente, tudo é relacionado ao tamanho do aquário, porque se você não tiver um tamanho de aquário específico, não adianta, porque você tem que saber o tamanho do aquário, saber qual a sua necessidade ou às vezes saber qual a sua realidade. Porque às vezes eu sei que é muito chato a gente falar sobre parte financeira, mas infelizmente tudo na vida a gente sabe que devemos falar sobre alguns pontos que se referem ao lado financeiro. Então, você tem que buscar um aquário que vai te trazer um conforto psicológico e não um desgaste psicológico devido aos gastos e custos que ele pode estar tendo inicialmente, né? O investimento que se faz inicialmente num aquário basicamente depende muito de quais equipamentos você pretende ter. A gente sabe que podemos, por exemplo, eu vou dar o primeiro exemplo, tá? São 3 formas que eu vou citar aqui de você poder entrar no hobby e são 3 formas que geralmente é o que acontece. Muitas das vezes o mais recomendado é um aquário de 200 litros para um iniciante. Só que um aquário de 200 litros, ele pode talvez esse iniciante não ter uma condição de manter esse aquário, digamos, financeiramente ou até mesmo de espaço, né? Isso é muito relativo, porém é uma verdade que não se pode deixar de falar. Então, basicamente, galera, pensa dessa forma. Um aquário marinho de 200 litros, ele pode sim ser muito mais fácil de se manter por ele ter um bom tamanho. Ele tem uma capacidade boa que dá para você ter uma fauna legal, ele tem um tamanho legal esteticamente, ele vai ter um tamanho muito bom em questão de estabilidade, porque não vai ter muita variação nem de temperatura, nem de questões biológicas, né? Algum tipo de matéria orgânica que estiver entrando no sistema não vai causar um boom de problemas assim inicialmente, né? A gente não vai ter um excesso de matéria orgânica considerável que vai trazer um grande problema para o seu aquário. Então, por isso que um aquário de 200 litros ele seria um dos mais indicados inicialmente para um hobbyista iniciante. Porém, nem sempre o dimensionamento de um aquário desse financeiramente é muito convidativo a alguns iniciantes. A gente sabe, galera, que o meu aquário, tá, o meu canal, né, o nosso canal aqui, Aquário Marinho Faça Você Mesmo, ele tem o intuito de trazer hoje
o incentivo para dentro do hobby com uma consciência de como entrar, né, de forma coerente, para que você não tome um susto financeiramente no futuro e que você venha se desanimar muito e tomar até mesmo um certo receio de estar num hobby desse. Né? A gente sabe que o nosso país vem sofrendo por, não só o nosso país, mas o mundo, né? Vem sofrendo por algumas modificações, algumas adaptações, e a parte econômica vem sofrendo bem e a gente vem fazendo parte disso. Então, basicamente, é o que eu digo. Existe o hobbyista que quer iniciar, mas ele quer economizar. Então a gente sabe que o primeiro ponto é esse, é tentar não faça você mesmo muita coisa que você pode. Claro que é de forma consciente. Existem coisas que se você não se garante, não acha que vai dar conta mesmo, que você não vai querer tentar fazer, não faça de forma relaxadamente. Ou você se dedica bastante para fazer, ou você não faz. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, basicamente, é que vocês pesquisem. Troque ideia com pessoas que venham realmente agregar informação e simplicidade. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas no mundo, isso em qualquer área, que vai nos desanimar em qualquer objetivo de vida que venhamos ter, né? Então o conselho que eu dou para vocês é esse, né? Então basicamente é isso. O primeiro início de um aquarista marinho, ele vai pensar num aquário de 200 litros, que é o mais recomendado. 150 a 200 litros, que basicamente será o mais recomendado. Né? Só que aí você vai pensar num skimmer para 200 litros ou para 400, que tem que ser redimensionado. Você vai pensar numa luminária, você vai pensar em toda uma parafernália que no final você vai olhar e falar, poxa, talvez fugir um pouco da minha realidade. Mas aí você não deve desanimar. Você não tem que pensar é 8 ou 88. Você tem que entender que você precisa ter uma iniciação no hobby. E esse aquário que está aqui, ele não está aqui à toa. Ele está aqui com o propósito de mostrar para vocês. Esse daqui é um Nano Reef de 40 litros. Ele dá para você comportar pelo menos uns 4 peixinhos aqui, tá? A classificação desses animais, um casal de palhaço e uns 2 neonzinho gobe, que dá pra gente manter tranquilamente dentro de um aquário desse. São peixes que não crescem. E dá para ter uma gama de coral legal, zoantes principalmente, né? Então dá pra gente ter uma quantidade legal também de zoantes dentro de um aquário desse. Ele tem a medida de 40 por 40 por 25 de altura. A gente sabe que muitas pessoas às vezes até montam um aquário de 15 litros e tal, só que aí fica um pouco difícil de você conseguir comportar os equipamentos, como fazer um controle de temperatura. Esse aquário aqui, galera, ele é uma das nossas fabricações que a Aquário Petrópolis desenvolveu um projeto de estar trazendo para vocês uma facilidade de iniciação no hobby. Porque isso a gente tem um intuito de trazer esse hobby e para que ele seja possível a qualquer pessoa, independente de situações financeiras ou o que for, a gente sabe que tudo se tem um gasto, né? Então, o nosso maior intuito é esse. É um aquário que não vai gerar uma manutenção de TPA muito grande. A gente sabe que ele vai ter 40 litros. Você vai fazer uma TPA muito pequena. O skimmer para um aquário desse aqui não é caro, né? A gente sabe que no mercado você vai procurar um skimmer para 60, 70 litros, vai encontrar um skimmer com preço bom, né? Então esse aquário aqui, galera, ele tem tudo em pequeno porte. E você vai saber que você está dentro do hobby, que você tem um pedacinho do mar dentro do seu lar, dentro do seu ambiente, dentro da sua residência. E basicamente esse é o intuito, é que isso seja possível a qualquer pessoa, a várias pessoas. A gente sabe que nós, seres humanos, damos prioridades a muitas outras coisas. Eu vejo muitas pessoas vindo até a gente pedir orçamentos de aquário, pedir algum tipo de assistência, perguntar alguma coisa. Mas, galera, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que dar uma prioridade, nem que seja pequena, a algo que a gente quer muito, né? E eu costumo dizer que para estar nesse hobby, a gente tem que buscar um entendimento, porque a gente tem que realmente amar esse hobby para que seja possível, porque dá trabalho, não vou mentir. Ah, mas dá trabalho o quanto? Tem gente que tem muito mais trabalhos em outros hobbies, né? Mas esse hobby aqui, você vai ter um trabalho mensal, você vai ter um trabalho semanal, vai depender do que você pretende e exige o mínimo de atenção possível, né? Porque primeiramente você vai estar curtindo ali o aquário, só na hora de você estar olhando o aquário você já vai saber
Basicamente, o ênfase desse vídeo hoje é esse aquário. Esse aquáriozinho aqui, ele tem uma caixa de reposição, ele tem um SAMP traseiro, ele tem um local para o recalque, ele já tem um retorno, ele tem um pente de descida, uma área para o perlon, tá? Então esse é o segundo ponto de você conseguir entrar no hobby, com um aquário pequeno, que vai te proporcionar estar dentro do hobby e de baixo custo, né? De baixo custo, uma luminária para um aquário desse, ou você mesmo fazendo, ou você até mesmo comprando uma luminária para um aquário desse, ele vai ter um custo-benefício muito melhor. Então tudo isso depende das realidades. E existe a terceira forma de se entrar no hobby, que é a pessoa que não está preocupada com gastos, né? Que a gente da Aquário Petrópolis, a gente lida com muitas pessoas. Então são perfis totalmente diferentes. Tem pessoas que chegam e têm uma exigência de um perfil um pouco mais econômico, quer economizar mais. Mas tem pessoas que querem apenas prezar por estética, alto padrão e quer realmente um projeto de última tecnologia. Então, o terceiro perfil que eu estou dizendo para vocês é outra forma, você realmente poder investir em um sistema de última tecnologia, você poder ter os equipamentos da forma que você quiser, e é claro também que de forma coerente, nada que venha a ser desnecessário, porque eu também não sou a favor da pessoa gastar o que não é necessário, né? Então, basicamente, é uma das dicas que eu tenho para você que está iniciando. O nosso canal ele é muito voltado para essa área de iniciação, né? Igual a gente da Aquapetro, a gente geralmente sempre prezou pela iniciação do hobbyista. Como a gente costuma dizer, a nossa equipe ela é preparada em questão de formação de aquarista, não apenas de vendas de produtos ou vendas de equipamentos ou ecossistema, né? Mini ecossistemas, né? A gente não é só vendedor, nós somos formadores de aquaristas, porque a gente tem esse cuidado de estar iniciando um hobbyista consciente, para que ele tenha consciência do que ele está fazendo. Não que ele entre no hobby e depois ele se assuste com alguns valores, que ele se assuste com algumas coisas que são realmente fora da realidade, mas eu acho que é muito interessante isso. Claro que a gente sabe que nem sempre vocês vão encontrar pessoas que trabalham dessa forma. A gente não foca em trabalhar em quantidade, a gente foca em trabalhar com qualidade. Então isso é muito diferente. Eu gosto muito de falar e trocar uma ideia. Sempre que a gente está no WhatsApp, trocando uma ideia com alguém, a gente tem sempre um cuidado para passar o máximo de informação possível para a pessoa entrar no hobby, que ela fique realmente satisfeita. Porque não adianta a gente empurrar um aquário para cima de uma pessoa e ela futuramente desanimar do hobby e nunca mais ela está no hobby. Tanto para a gente do comércio quanto para o meio dos hobbyistas, isso não é legal. Então você que é um hobbyista, dê uma assistência legal para um iniciante. Você que é um lojista hoje, dá assistência para um iniciante de forma coerente para que ele possa entrar no hobby de forma com entendimento, né, com consciência do que está acontecendo, com paciência, porque esse é o intuito. E eu digo para você hoje, que tem o sonho de ter um aquário marinho, porque às vezes isso daqui, devido a algumas mitologias, se torna um sonho, né? Porque a pressão é tão forte na cabeça da gente, né, na cabeça às vezes do iniciante, que a galera começa a botar tanto terror, crianças então, que me procuram às vezes, querendo entrar no hobby, mas aí muitos marmanjão do hobby começa lá taxar, né? Às vezes nos grupos, ou às vezes em comentários, até aqui mesmo no canal, falar que é difícil, que é só para quem tem grana, que é isso, que é aquilo, mas essas pessoas não podem fazer isso, porque não é dessa forma que as coisas acontecem. Porque às vezes muitos iniciantes iniciaram de forma de baixo custo com luminária caseira, aí hoje está com uma luminária às vezes importada de última tecnologia e está aí, né? Ao invés de incentivar um hobbyista iniciante, ele apenas está desanimando mais um guerreiro que está lutando para tentar entrar no hobby. Então, galera, isso eu estou falando porque eu que lido com pessoas todos os dias, são pessoas e perfis totalmente diferentes, todos os dias vêm me procurar e cada um tem um pensamento, e a gente vê que o perfil de terror que a galera do hobby geralmente coloca é tudo mais ou menos parecido. E eu digo isso para você que é hobbyista, já experiente, que sabe de tudo, pensa
que você está destruindo às vezes um sonho. Você coloca um terror numa criança ou em um outro adulto mesmo que está começando ali simplesinho, querendo entrar no hobby, que acha que uma luminária é muito cara para a realidade dele. E às vezes você fala assim, ah, não, é só com uma luminária muito top que vai dar certo. Não adianta mexer com esse negócio de caseirão, não, que não funciona, porque tem uma galera assim. Só que muitos dos nossos aquaristas mais famosos do nosso Brasil, alguns deles iniciaram com projetos caseiros. Aí então, é através disso que a gente tem que ter essa base. Então, galera, basicamente o vídeo de hoje foi para passar mais ou menos, o vídeo ficou até um pouco extenso, eu acabo falando bastante, e o incentivo é assim, tentar incentivar vocês, e é claro que quem está interessado realmente a entrar no hobby, vai ter aí basicamente essa paciência para ver o nosso vídeo, para estar vendo aqui o nosso trabalho, e o nosso intuito é esse, é que você não desanime, que por mais que possa demorar o seu projeto, você não desanime, porque a gente tem que incentivar, porque a gente sabe que já passamos por situações de desmotivadores, né? Muitos desmotivadores do hobby, que está dentro do hobby infiltrado, a gente sabe disso, que reclama todo dia de tudo, reclama da vida, reclama de tudo. Infelizmente está no hobby às vezes e está reclamando. Eu não entendo por que não desmonta o aquário, se está sendo tão pesado assim. Eu penso assim, eu sou muito realista, muitas pessoas às vezes não gostam muito do que eu falo. Mas eu acho que se é algo que é um peso, é um fardo muito pesado e dá para você jogar fora, sai fora. Essa é a realidade, mas não desanime um iniciante que está com um sonho para realizar, entendeu? Então é isso, galera. Esses são os 3 pontos que eu toquei em assunto, que dá para você iniciar, um aquário de 200 litros. E a segunda opção seria essa, e a terceira opção seria realmente para quem não está preocupado com gastos financeiros, que possa investir da melhor forma possível, porque realmente tem cada particularidade, são diferentes. Não adianta também muitas pessoas falar, ah, não, isso não tem necessidade, o cara usar um skimmer de última tecnologia. Tem sim, o cara tem aquela necessidade, o cara gosta, o cara quer investir, ele vai ter um alto desempenho no seu riff, porque a gente sabe que existem aquários aí, basicamente, que tem algumas exigências, mas a gente sabe que quem tem uma simplicidade de estar num aquarismo mais simples, não vai querer ter corais e animais de altíssima exigência. Isso é uma realidade que todo mundo sabe muito bem disso. Não adianta você, às vezes, querer ter um coral muitíssimo exigente e colocar em um aquário que talvez você não vai querer investir, nem que seja um pouco na qualidade de água. Estou tocando isso em alguns pontos, não no modo geral, porque a gente sabe, galera, que o nosso hobby ele é muito rico de informação, mas ele exige de muita pesquisa e de muito preparo para que a gente possa tomar algumas decisões em alguns pontos da nossa realidade. Eu vou fazer um videozinho rápido aqui para mostrar para vocês como que é esse aquáriozinho. Ele está aqui num cantinho perto de uma televisão, para mostrar para vocês que ele pode ser colocado em um cantinho da sua casa, num lugar que não vai ocupar espaço. E você vai ter aqui um casalzinho de palhaço, você vai ter aqui um neon gobzinho e até mesmo um Atman gob que dá para colocar. Não cresce muito, são peixes de pequeno porte, são peixes aí que vão viver tranquilamente dentro desse aquário. Porém, eu peço que não exceda muito a isso, porque você acaba afetando muito a qualidade de vida de um animal. Eu considero que esse aquário, para mim, no meu ponto de vista, seja o menor sistema que possa ser confortável para um peixe, no máximo. É claro que eu também apoio que seja maior. Quanto maior você puder montar, quanto maior der para você montar, monte. Mas, é claro, dentro da sua realidade. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem aí com o videozinho do aquário e vocês vão ver um pouquinho dele, como que ele é, o que que ele tem. E aí vocês dão um like pra gente aí, curte esse vídeo. Não se esqueçam de inscrever no canal. Compartilhe o vídeo porque isso ajuda muito a gente aí no futuro. E eu peço que vocês estejam à vontade para fazer qualquer crítica. Se você deu dislike nesse vídeo, justifique ele pra gente tentar melhorar no próximo vídeo. Então simplesmente vamos ser coerentes, né? Porque eu sei que pode ser simplesmente você não gostou do vídeo, não gostou de ver o que você viu, mas eu acho que é interessante se você tocar no ponto do que você não gostou, melhora a qualidade dos nossos vídeos a cada dia, porque a gente sempre leva para o lado bom uma crítica como algo construtivo, beleza? Um grande abraço e fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo.